Olá, meus amores! O compartilhamento de hoje tá de arrasar. Descubra o segredo do sabão líquido Omo Branco Absoluto. Estabilidade até mesmo no frio. Esse vai ser o compartilhamento de hoje. E o melhor, esse lava-roupas aqui, gente, foi sabão em pó. E olha a transparência que ele tá. Então o vídeo de hoje tá repleto de dicas. Chega de conversa, que essa maravilha tá incrível. Bora lá, porque essa receita é mais uma que tu que acompanha o canal já sabe, não é mesmo? Carimba, que está top! Bora lá se jogar nesse sabão resistente ao frio, tira manchas, perfumado, potente, que tu pode fazer, vender sossegadamente, que ele não vai mudar a viscosidade, ele não vai congelar, hein? Só nós que vamos aí com esse frio. Gente, aqui eu tenho a minha soda hidróxido de potássio, ela que vai fazer o nosso sabão não mudar de viscosidade. Eu tenho 130 gramas de hidróxido de potássio e juntamente aqui da minha potassa, que tu encontra na Shopee, eu deixo o link para vocês, tá? Ela é maravilhosa. Se não tiver na Shopee, compre um site, gente, vale muito a pena, porque essa soda aqui vai te livrar de várias dores de cabeça que a hidróxido de sódio acaba te dando. E 80 gramas da hidróxido de sódio. Então, eu fiz uma misturinha aqui das duas, tá? E tô dissolvendo aqui, diluindo em 200 ml de água em temperatura ambiente. Sempre a soda sobre a água. Estamos utilizando produtos químicos, então temos que utilizar luvas, máscara e óculos. Perfeito? Coloca aqui e mexe. Tu vai observar até mesmo que dá uma fervidinha, ó, por conta da potássio. Ela se dissolve muito bem, muito fácil. É maravilhosa e o benefício maior, que nem eu tô falando pra vocês, é que ela é própria para sabões líquidos, então ela não vai congelar, ela não vai gelificar, ela não vai separar, ela vai ficar perfeita, tá? Coloca de ladinho ali. Aqui eu tenho meu baldinho, você sabe que sou apaixonada por fazer as receitas no baldinho. E vou entrar aqui com o meu óleo novo ou sem gordura animal, tá? Não pode ter gordura animal, senão o teu sabão ele vai gelificar igual. Vou vir aqui com o meu álcool, o álcool que eu uso lá do posto de combustível. Ele vai entrar aqui para fazer essa purificação, pra gente ter um produto bem bonito. E são 600 ml de álcool. Eu gosto de posto de combustível porque ele é mais econômico e é mais potente também, tá? Para os nossos sabões líquidos, 600 ml dele. Vou fazer a união aqui de ambos, ó. Eu gosto de dar essa lavadinha no álcool juntamente do óleo, puxo a minha soda e vou dar mais uma mexida. Eu não amornei o meu óleo, tá? Eu até pensei em amornar, mas no fim eu desisti, gente. Então, a gente vai entrar aqui, ó. A soda tá praticamente transparente e eu dissolvi junto com vocês. Ó, esses baldinhos, gente, eles são uma maravilha e a gente tem mais segurança, né? Porque eles são bem altos. Vai colocando a soda, mexendo, envolvendo e agregando. Gente, eu tô recebendo uns comentários assim, fora do normal, sabe? Helena, tu traz só produto caro. E aí, gente, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Eu falo sim, tá? Que os nossos produtos precisam de uma atenção a mais, que a gente tem que mexer, que a gente tem que colocar às vezes amida, às vezes lauril, às vezes os dois juntos. Tô vindo com a potássio, por quê, gente? Os nossos produtos, eles têm alguns defeitos, eles podem congelar, eles podem separar, tudo é um modo de preparo e alguns ingredientes que a gente tem que colocar. Então, eu procuro investir nisso aqui pro canal, em conhecimento para nós, tanto para mim como para vocês, tá? Não é porque eu tô procurando defeito nos nossos produtos caseiros, é porque eu tô tentando fazer a melhoria da fórmula, né? A gente gosta de ter um produto que sai da garrafa, que não fica mudando, tanto para o nosso uso, gente, como também para as vendas. Então, eu espero que vocês entendam isso. Eu trago, sim, receitas muito econômicas. No verão, eu não uso amida e algumas de vocês sentem falta porque eu deixei vocês mal acostumadas, né? Mas, quando tá frio, eu sinto a necessidade de utilizar amida, de usar hidróxido de potássio, que nem nessa receita. Tô misturando pra gente economizar. Então, gente, esse é o meu trabalho, beleza? Eu agradeço muito quem gosta do meu trabalho, quem deixa um comentário, quem hypa aí os vídeos. E agora eu vou fazer o quê, gente? Ó, vou mostrar pra vocês que temos o ponto de vela e eu vou chegar aqui num pontinho mais de gel, tá? A potássio, ela não dá ponto de massa. Vou ver junto aqui com o hidróxido de sódio se eu consigo mais ou menos isso. Então, bora lá que eu vou mexer bem aqui.
eu mexi aqui, tá? Mexi, envolvi, agreguei. A gente tem meio que um ponto de gel, ó, tá vendo? É nesse momento aqui que a gente vai vir com o nosso tira-manchas. Eu já tenho pesado aqui, esse aqui é o tira-manchas do canal. Gente, eu sou completamente apaixonada pelo tira-manchas do canal. Mas tu pode usar, sim, o tira-manchas lá do mercado. Eu vou colocar aqui 200 gramas dele. Bem aqui, ó, nesse pontinho que a gente tá. 200 gramas o tira-manchas. Tô usando do canal porque ele é melhor que o lá do mercado. Muito mais, gente. Ele tem lauril, ele tem metasilicato, ele tem bórax, ele tem ácido cítrico. Então, ele é incrível. Coloca aqui e eu vou mexer mais um pouco. Aí, se tu for utilizar o do mercado, tu vai usar 150 gramas. Porque esse aqui ele é mais puro. Então, ele não tem tantos sais, tá? Por isso que tem que usar aí um pouco menos o do mercado pra gente chegar num resultado bem semelhante de um ao outro. Quando eu dou opção de substituição, é opção de substituição válida, que vai te dar um produto semelhante, tá? Agora bora lá que eu vou mexer mais um pouco. Ó, amores, tá perfeito, tá? Vou entrar aqui com o meu alvejante sem cloro. Podendo sim usar tranquilamente a água sanitária, tá? Eu vou dar prioridade para o alvejante. Eu gosto muito desse aqui, gente. Eu pago R$25 um galão de 5 litros e eu faço muitas receitas com ele. O bacana do alvejante, na minha percepção, é que ele já deixa um cheirinho gostoso. Se tu tiver algum probleminha na mão, se tu tiver dores, tu pode sim, com toda certeza, tá? Usar o mixer. Ó, coloca aqui e mexe. Vamos mexer mais um pouco. Quanto mais a gente mexe, mais a gente faz aquela terapia gostosa e melhor o nosso produto fica, não é mesmo? Pelo menos, gente, eu sinto uma paz absoluta fazendo os meus produtinhos. Olha só, bem envolvido, bem agregado, bem maravilhoso, gente. E o bom do alvejante é que ele tem cheiro gostoso, né? Água sanitária não tem, mas pode substituir sim, beleza? Pronto. Vou entrar com água aqui quente, gente. São 4 litros de água quentucha. Eu gosto de aquecer a minha água com ebulidor. E eu sempre gosto de contar pra vocês que a água quente promove mais homogeneidade nos nossos produtos, mais estabilidade. Então, é muito louvável utilizar, tá? Aí, colocou a água quente. Olha só, gente, o mel que tá por conta do nosso tira-manchas. Estão vendo? Deu até uma clareada ali na nossa base. Tanto ele, né, como o alvejante também, líquido que a gente usou. Estamos usando líquido em um pó e cada um tem uma finalidade diferente, um pH diferente também. Então, aqui a gente vai ter potência pura. Agora eu vou baixar aqui nosso baldinho maravilhoso. O nosso baldinho maravilhoso, porque quase que eu esqueço de mostrar pra vocês. A gente tá fazendo diferente, né? A gente tá inovando. E aí, gente, eu acabei esquecendo, mas já tô aqui de novo, ó. Nessa etapa aqui, com a água quente, eu vou vir com o meu sabão em pó. Gente, isso aqui tá num cheiro maravilhoso. Aqui, belezuras, eu tenho 300 gramas de sabão em pó. Eu tô utilizando o Omo Branco Absoluto, tá? Não quiser utilizar o Omo Branco Absoluto, usa outro, de preferência Omo, porque muda muito, viu, a viscosidade. Então, se tu for usar um baratinho, tu diminui essa quantidade aqui, senão não vai ter o mesmo resultado. Eu fiz um com o Surf, esse aqui, ó, esse Surf aqui, que é maravilhoso, mas ele contém mais sais, então fica mais opaco e pode até desonerar na mesma quantidade, tá? Então, atenção nisso. O sabão em pó muda aí conforme a qualidade. E aí, eu coloquei ele em 1 litro de água quente, esperei esfriar e passei no coador de café. Pra quê? Pra gente ter transparência utilizando o sabão em pó, mas ter principalmente o poder do sabão em pó, que é o quê? Ele ajuda a limpar a fibra dos tecidos, ele tem um cheiro muito agradável e assim a gente sente o cheiro, colocando lá direto na massa, não cai, né, também, mas fica opaco e a gente não sente o cheiro. Assim a gente vai sentir o cheiro maravilhoso e vamos ter transparência. Agora sim eu baixo o nosso baldinho. Peguei aqui a nossa bacia. Vou entrar aqui com 14 litros de água em temperatura ambiente, água lá da torneira.
Aqui eu tenho ele, que é fungicida, bactericida, clareador e baixa o pH. O nosso amigo bicarbonato de sódio, tá? Além de tudo, gente, o bicarbonato, ele ajuda a remover os maus odores, né? E eu tô colocando menos da quantidade de soda, né? São 180 gramas e eu utilizei no total 200 gramas de soda, porque eu quero ver se eu chego no pH 10, tá? O meu bicarbonato, ele é bem puro, talvez tu encontre, se o teu não for assim exatamente como o meu, talvez tu tenha que colocar 200 gramas de soda para chegar no pH 10, 200 gramas de bicarbonato para chegar no pH 10. O meu, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Eu quero um pH para limpar bastante as minhas roupas, tá? Já que tem um tira-manchas. Não pode estar extremamente alto para não corroer a fibra dos tecidos, mas também não pode estar baixo, né? Vamos fazer a magia da saboaria, gente. Olha só que maravilha, meus amores. Deixa eu fazer aqui, ó, que eu amo fazer isso aqui, gente. Olha o gel, olha só, gente. E eu fiz uma receita menor, não sei se já tá no canal, que ordem que eu vou colocar, tá? Tem uma menor, só que sem tira-manchas. Agora a gente vai mexer aqui, só deixa eu largar lá o balde, que eu mergulhei porque eu amo. E agora sim, a gente vai mexer, envolver e agregar. Olha, gente, que gel incrivelmente lindo e perfeito, tá? E o bacana da potassa é que por si só ela já promove uma transparência, tá? Já mostrei aqui pra vocês, mas eu vou usar o EDTA. Mexe. Pronto. Vamos perfumar essa maravilha aqui? Vamos sim, né? Tem que estar perfumadão. Vou usar essa maravilha aqui, gente, que é o Omo Branco Absoluto. Pode usar outro sabão líquido, não precisa necessariamente ser esse aqui, beleza? Mas eu amo e ganhei da minha amiga inscrita Grazi. Na receita pequena eu coloquei ele também. Gente, vocês vão ver aqui, ó, no momento, eu não vou nem comentar, olha. A cor dele é incrível, o cheiro dele é incrível e ele é tão concentrado, meus amores, que se a gente usa ele puro ali nas roupas, uma quantidade a mais, a minha amiga falou que mancha as roupas por conta do tom dele. Óbvio que aqui ele tá diluído, né, no nosso lava-roupas caseiro, não vai manchar. Inclusive, gente, provavelmente essa cor aqui vai sumir, tá? Tá lindo assim, mas como tem o alvejante líquido, tem o alvejante em pó, talvez a gente não tenha esse tom aqui dele. Eu gosto bastante, gente, de usar o lava-roupas do mercado pra perfumar o meu lava-roupas caseiro. Claro que ele dá uma potencializada, né? Mas o que eu mais aproveito aqui é o perfume. Tu pode usar tranquilamente 2 litros, se tu quiser, de lava-roupas. Como que tu perfuma o teu produto? Com essência, com lava-roupas, pode usar desinfetante também. Eu quero que tu me conte aí. Milena, eu uso essência. Milena, eu uso lava-roupas, eu uso desinfetante. Eu gosto de fazer misturinha também, gente, de desinfetante com lava-roupas. Eu acho que fica incrível. Ó, cheio de bolhas, gente. Maravigold, olha só. Lindo. Bora prosseguir, senão eu fico aqui namorando a minha lindeza. Aqui, amores, eu tenho 30 gramas de EDTA tetrassódico e aqui eu tenho 1 litro de água em temperatura ambiente. Eu quero colocar mais água na minha receita, tá? O EDTA tetrassódico, tu pode sim diluir em menos quantidade de água. Ó, mas eu quero colocar mais água aqui. Ele ajuda a eliminar o cheiro de rancificação. Ele deixa o nosso sabão líquido bem transparente, bem maravilhoso. Então é muito bacana a gente usar, né? Desde que eu trouxe aqui pro canal, não parei mais. É uma coisa assim que tu vê sim ter um produto lindo, né? Assim como vocês pedem às vezes, Brenda, coloca amida. Esse aqui não vai amida. Se tu quiser colocar, já sabe, né? A quantidade de 1 a 2% do volume total do nosso sabão. Beleza? Olha, gente, surreal. Incrível, bem viscoso, bem maravilhoso. Agora eu vou acrescentar aqui um branqueador óptico, que é opcional. Isso aqui é o branqueador óptico. Milena, pra que serve? Pera aí, gente. Gosto de falar que ele é parecido com o anil, sabe? Ele vai revigorar os tons das roupas coloridas e ele deixa o branco igual um branco brilhante, uma cor de branco brilhante.
deixa aquele tom bem branco. E o teu sabão, quando tu levanta ele, tu sente um azulado. Ele é parecido, né? Não é igual o anil, mas é parecido na característica de fazer bem pros tecidos das nossas roupas. Deixar com aquele tom vivo, né? Ó, coloca e mexe, gente, tá incrível. Eu vou borrifar aqui um álcool que eu vou mostrar pra vocês. Ó, o borrifo álcool, mas é pra mostrar, tá, gente? É pra mostrar, porque não tem necessidade nenhuma de borrifar álcool. Só que como tá com bastante bolhas, tanto do nosso tira-manchas em pó, como do tira-manchas lá do mercado, a gente não consegue enxergar. E eu gosto de mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui na nossa maravilhosa, da nossa receita de sabão líquido branqueador, tira-manchas, que não muda a viscosidade. Que é uma coisa muito importante agora no inverno, né, gente? Às vezes as pessoas me perguntam, Mena, ficou gelatinoso de um lado, no outro. Não, gente, acontece no inverno. Se tu seguiu a receita, não colocou excesso de sal e outros fatores, influenciam sim, mas o inverno castiga os produtos caseiros. Por isso que eu tô trazendo sempre novidade aqui pra vocês. Olha só, amores, tá nessa cor aqui, provavelmente vai sumir, né? O total de água fica aí. Se tu gostou da viscosidade, segue a mesma quantidade de água, segue o passo a passo para ter sucesso. Tá perfumado, gente. Agora eu vou deixar essa lindeza, baixar as bolhas, descansar. Pra vocês vai ser um clique. Olha, e pra mim uma longa espera, que eu tô louca pra ver o resultado dessa lindeza. Até mais. Então, meus amores, olha essa transparência. Objetivo concluído. Temos um sabão super transparente, utilizando o sabão em pó, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Qual que é, que eu usei, que é o Omo Branco Absoluto. E, gente, eu comprei um pacotão. E ele tá assim, ó. Lindo. A cor, amores, eu coloquei um pouquinho de corante azul e roxo, uns pinguinhos, porque quando eu vim aqui de madrugada dar uma olhadinha no meu produto, ele tava sem corante, ele tava cinza. Nem sei se vai ficar bastante este daqui, por enquanto tá, né? Mas corante, quando vai o alvejante, principalmente roxo e azul, eles não querem parar. Vocês já sabem, né? Gente, que perfeição! Outro objetivo muito concluído é que esse aqui não congela. Com um produto, que nesse caso aqui é a hidróxido de potássio, a gente não vai ter mudanças. E eu quero mostrar para vocês outra coisa. Primeiro é aqui, ó. Essa aqui é a minha soda, tá? Que eu ganhei até, inclusive, da minha amiga muito querida, gente. Ela é abençoada demais. Abençoou a gente com esse produto maravilhoso aqui, que tu vai ter um produto sem mudança. Vale super a pena, tá? A qualidade é outra, mas eu quero que tu me conte aí nos comentários. Essa pergunta eu preciso. Onde tu tá? O teu sabão gelatina? Gente, eu tenho aqui também no canal, ó, esse maravilhoso desse Vanish. Olha só, gente. Super mega transparente. Aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, sabe? Então o que eu quero falar pra vocês é, esse aqui foi a Mida. E o Vanish do canal também foi, gente. Fica incrível, né? Ó. E ele não congela, tá? Tem até outros ali dele, que esses aqui eu nem coloquei para vendas, não doei, porque eu acho incrível, gente, a gente poder ter esse resultado aqui. Então, quando as pessoas falam, Milena, tu encarece os produtos, tu traz produtos caros, gente, eu apenas, de todo o meu coração, tô trazendo opções pra gente fazer a melhoria dos sabões líquidos caseiros, dos detergentes, pra gente ter produtos assim belos. Aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, acho que é o estado que mais faz frio, e olha esse resultado aqui. É esse aqui que eu quero que tu tenha aí na tua casa, sem se preocupar se vai ter mudança, se vai ficar opaco. Assim, gente, é top demais. Tudo influencia, por isso que eu sempre falo para assistir o passo a passo. Muitas coisas vão influenciar para te continuar tendo esse resultado aqui. Uma delas é o sal de cozinha, gente. No inverno, evitem, tá? Deixa eu mostrar a viscosidade para vocês. Olha, vocês vão ver, esse Vanish, gente, ele dá uma qualidade diferenciada para os teus produtos, tá? O Vanish caseiro. Olha, olha, gente. E esse aqui foi com a soda hidróxido de sódio, ó. Perfeito, bem gelzudo, cheio de bolhas. Olha, muito lindo, muito transparente. E ele vai permanecer assim. Então não é muito louvável tu ter esse resultado aqui? É ou não é, gente?
Me conta se aí onde tu mora muda o clima e o teu sabão acaba mudando ou não, porque eu quero saber. Vamos de fita de pH. E olha, gente, eu amo esse pH aqui, ó. Ele tá quase 10, tá bem 9, é um pH perfeito. O meu bicarbonato, gente, ele é muito bom, tá? A gente encontra também no Mercado Livre pH, bicarbonato bom, na Shopee. Então, sempre eu tenho um resultado excelente usando ele. E ele se dissolve bem fácil. Isso quer dizer também que a qualidade é super mega top. Enfim, amores, até me prolonguei e não vou lembrar, na verdade, de trazer para vocês o sabão em pó. Deixa eu só mostrar essa lindeza pura. Isso aqui é lindeza, é glamour, gente. Olha a transparência que tá o nosso maravilhoso lava-roupas. Não vai ter mudança, tu não vai precisar te preocupar com isso. Isso daqui, gente, é um objetivo muito, muito importante pra mim, tá? E a gente alcançou. A gente alcança de diversas formas. Eu faço vários testes, gente. Ele tá lindo. Lindo, lindo, lindo. E eu não sei vocês, quem já usou a hidróxido de potássio, me comenta aí, mas eu sinto que ela até espuma mais, gente. O perfume tá surreal, vale a pena tu seguir cada passo a passo, todos os ingredientes dessa receita aqui, porque é esse resultado surreal que tu vai ter. Vai ter, gente, tô amando toda essa bueira, né? Quando derruba assim o seu sabãozinho, fica apaixonada. Gente, incrível, muitas bolhas, muita potência, muita lindeza e uma estabilidade incrível. Agora bora lá que eu vou mostrar pra vocês o sabão em pó e já vou finalizar, ó. Pura bolha, lindo demais. Amores, é esse aqui, ó, que eu comprei, tem na Shopee, tá? E tá muito mais barato. Eu vou admitir pra vocês que eu acabei comprando no mercado, porque eu queria muito. Eu amo esse sabão em pó aqui. O sabão em pó, ele acaba dando uma interferência aí nos nossos produtos. O que contém mais sal é aquela coisa de deixar opaco, de deixar ele mais propício a congelar, né? Então a gente faz de tudo para evitar. Eu amo esse daqui, mas como eu falei para vocês, sigam aquele método que vai dar tudo certo. E agora bora lá envasar essa belezura aqui, conferir o rendimento. Gente, eu quero agradecer a vocês que nos dias de hoje, onde a gente é bombardeado com um monte de informações, vocês estão aqui comigo nesse canal abençoado, tendo conhecimento. A gente compartilha conhecimento, divide e multiplica, não é mesmo? Bora lá, meus amores, conferir o rendimento. Bora envasar então, lembrando que temos mais receita com a soda hidróxido de potássio aqui no canal. E gente, eu tô tão feliz, porque a gente já passou por tantas coisas, não é mesmo? Antigamente o sabão, ele caía na garrafa e a gente trouxe aqui no canal a técnica do Some Sabão em Pó. Muitas pessoas relatavam para mim que não tinham espaço suficiente para armazenar os seus produtos e a gente trouxe aqui para o canal o maravilhoso do sabão líquido para diluir. Agora a gente tá sempre inovando também os métodos para os nossos produtos não congelar. Então, gente, eu fico muito feliz. Me conta aí nos comentários de que época que tu é, que faz tempo que eu tô aqui no YouTube, hein? Que eu quero saber desde quando que tu me acompanha. Agora, bora lá conferir o rendimento. E é qualidade que não acaba mais, são 22 litros deste lava-roupas potente, poderoso, transparente, com sabão em pó e que não vai te dar dor de cabeça, é sem mudanças, tu vai utilizar do começo até a última gota e ele vai permanecer assim, incrível. Agora chega de conversa e bora lá ver como é que ele vai ser na hora da limpeza, vem comigo! Então, meus amores, bora lá para o teste de hoje, olha só. Aqui está minha camisa branca, gente, e ela caiu no chão aqui, tá dando temporal daqueles. Eu já aproveitei e vamos lá fazer o teste de eficácia. Gente, acredita que tava seca e caiu no chão? É incrível, né? Eu não sei, na verdade, se não foi a Jade que tirou, ó, gente. Joguei água, é uma espuma maravilhosa, aquele cabunzão, aquele perfume. Gente, eu não sei, mas eu sinto que essa soda, ela espuma mais. Quem já usou, me fala aí. Eu ia colocar ali, mas eu vou colocar pra cá, né? Senão vocês não vão enxergar. E vocês é que tem que enxergar e me falar se vocês gostaram ou não dessa receita. Ó, horrível. Bora lá. Vamos... Ah, lembrando, tô fazendo teste aqui nessa camiseta branca, mas
esse sabão ele serve para as roupas coloridas também, tá? É que acontece? Se eu faço o teste numa roupa preta, vocês vão ver só a cor da água, né? Que sujou ou não. E branco, gente, tu vai ver sim, vai conseguir notar a diferença da limpeza. Então bora lá, gente, o cheiro tá incrível! E meus amores, tá tinindo de branco, tinindo de perfumado. Olha o tanto que espuma. E a bacia tava praticamente zerada, gente, porque eu passo até o pão duro na bacia para tirar tudo. Olha, gente, muito, muito branquinha, tá nova de novo. Por isso que eu amo fazer os nossos próprios produtos de limpeza. Enfim, eu espero que tu tenhas gostado do compartilhamento de hoje. Obrigada por ficar comigo. Um beijo, um abraço e até os próximos.